Vamos estudar um pouquinho da palavra de Deus. Esse mês ainda, mês da família, nós precisamos pensar a respeito disso, né? Você que nos acompanha online, você que está aqui conosco, eu queria fazer uma pergunta a você. Como você tem anunciado a palavra de Deus para a próxima geração? Uma pergunta: como você tem criado a oportunidade de deixar a marca do Evangelho na próxima geração? Uma terceira pergunta: você tem convicção de que Deus deixou essa responsabilidade sobre mim e sobre você? Nós temos uma responsabilidade nesta geração de marcarmos ela, ensinando-a sobre a palavra de Deus. E isso não é algo que eu quero fazer ou se eu vou fazer, não. Deus espera isso de nós. É aquele que é salvo, Deus espera isso de nós. E então, com base nessas perguntas, eu quero perguntar a você: você tem cumprido com esta responsabilidade? Ou tem fugido desta responsabilidade? De marcar a nossa geração de uma maneira que eles lembrem-se de Deus, ou que ensine de Deus na geração deles. Pensando nisso, a minha proposta hoje é de que estudemos um pouquinho do livro de Juízes. Talvez uma das histórias e narrativas que mais se encaixe e mais seja apropriada para dizer que uma geração foi irresponsável com a outra geração, seja o livro de Juízes. Onde, de fato, nós percebemos ali que há um lapso de anúncio da palavra de Deus. E isso não ficou de graça. Isso não ficou barato para ninguém. Todo um povo sofreu. E sofreu muito por conta desta irresponsabilidade de uma geração. Juízes, capítulo de número 2, os versos de 6 a 15, é o que nós vamos estudar hoje. É onde nós vamos nos alimentar hoje. É onde Deus vai falar conosco hoje. Abra aí a sua Bíblia. O nome hebraico desse livro traz o significado de juízes ou líderes executivos. Na Septuaginta, o nome tem o mesmo significado de juízes. E o título do livro é derivado do tipo de governo ou liderança praticado nas tribos israelitas durante o intervalo da morte de Josué e a nomeação de Saul, rei de Israel. O tema básico do livro é a falha de Israel como teocracia, porque Deus os traz do Egito e esperava que Deus fosse o rei deles em todos os sentidos. No sentido deles não terem conseguido manter a lealdade à aliança. Então, é o tema aí desse livro. Esses frequentes fracassos de Israel com relação à aliança abriu o caminho para a instituição de uma monarquia central. Que aí vai acontecer com Saul, a chegada de Saul ao poder, né? Eleito rei. O autor de Juízes é desconhecido, mas pode-se inferir que ele tinha uma preferência aí pela tribo de Judá. O livro de Juízes ele pode ser datado entre 1400 a 1050 a.C. O primeiro juiz apresentado no livro aparece como sendo de uma geração imediatamente posterior a Josué. E o último juiz do livro é Sansão. Foram juízes daquele período Otiniel, Eude,
Sangar, Débora e Baraque, Gideão, Tola e Jair, Jefité, Ibzan, Elon, Abdon e Sansão termina neste livro, sendo o último juiz deste livro. O livro ele é marcado pela expressão, você vai encontrar quando lê o livro de Juízes, naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que era correto aos seus próprios olhos. Outra sentença que aparece com frequência neste livro é: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. São as duas sentenças que aparecem. Você vai lendo o livro e elas saltam aos seus olhos, a todo momento. Independente de uma ou de outra sentença, a realidade que nós temos é que o povo estava cambaleando com relação à obediência a Deus. E isso gerou a tragédia que eles tiveram neste período. Uma grande dificuldade, uma situação muito difícil. E aí nós vamos ler agora o nosso texto. Juízes 2, os versos de 6 a 15. Diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Verso 8. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada aos seus pais toda aquela geração. E aí, guardem isso. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Portanto, deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Senhor, nos ajuda a expormos a tua palavra da maneira que tu espera que façamos. E que esta palavra, Senhor, penetre os nossos corações de maneira que fique guardada em nossos corações. E que o Espírito Santo do Senhor nos encoraje a aplicarmos esta palavra ao nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que pode ter feito ou levado o povo a esse status de desobediência? Como em tão pouco tempo, ou 2 gerações, 3 gerações, talvez, se corromper de forma tão grande? Com base no texto em questão, nós falaremos sobre possíveis causas que levaram o povo a essa queda espiritual tão rápida. A primeira delas pesa também sobre mim e sobre você. Com certeza, os pais fugiram das suas responsabilidades espirituais com relação aos seus filhos. Essa é a primeira causa. Dificilmente deixaríamos essa causa de fora. Esta é a primeira causa. Não existe uma outra que possa estar em primeiro lugar.
Todas as vezes que os pais deixam de ensinar os filhos aquilo que é correto, o resultado vai ser catástrofe. A responsabilidade de ensinar sobre espiritualidade aos filhos é dos pais, é nossa, é minha, é sua. Esse ensino ele não pode ser delegado a escolas, não pode ser pela televisão, ele não pode ser através da sociedade e até mesmo pela igreja. É o papel dos pais, é nosso. Nós precisamos abraçar isso. Os filhos eles não podem ser ensinados apenas por palavra, mas precisam aprender através do exemplo também. Esse talvez se constitua no grande desafio que nós enfrentamos todos os dias sendo pais. Nós apenas não podemos viver por falar, mas nós também temos que demonstrar exemplo. E isso é doído para nós, né, gente? Não é fácil, não. Às vezes a gente olha para uma situação e diz: Senhor, como eu vou me portar diante dessa condição? Mas aí quando nós olhamos à nossa volta, vemos a nossa família, os nossos filhos, a nossa esposa, e a esposa vê o marido e vê os filhos, e aí ainda que aquilo custe muito, ainda que aquilo doa muito, nós precisamos manter uma postura que é a postura que Deus espera que nós tenhamos. Uma postura bíblica. E isso é o exemplo. Isso é ensinar através do exemplo. Então, como pode uma geração se levantar que não conhece a Deus ou que não tiver conhecimento das obras de Deus? A primeira grande resposta é que os pais falharam. Essa é a primeira grande resposta. A regra é que uma geração declare as maravilhas de Deus à próxima geração. E isso começa, em primeiro lugar, na casa. Os filhos precisam aprender de Deus em suas casas, nos seus lares. Os pais precisam falar dele. Agora, isso não é algo que o pastor Cláudio inventou. Não é o pastor Cláudio que está aqui enumerando e dizendo: não, a educação espiritual dos nossos filhos é responsabilidade nossa. A palavra de Deus diz isso. O próprio Deus ordenou isso. Abra aí a sua Bíblia e acompanhe comigo lá em Deuteronômio, capítulo de número 4, o verso de número 9. Olha só o que diz lá, gente. Olha o texto. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Deus deu essa ordem. Vocês estão vendo as maravilhas que eu fiz, vocês viram como eu abri o Mar Vermelho, vocês viram como eu subjuguei o Egito, vocês viram como eu mantive vocês durante 40 anos no deserto, vocês viram que durante o dia eu estava numa nuvem e durante a noite numa coluna de fogo, e vocês viram que onde não tinha água eu fiz jorrar água, vocês viram que onde não tinha como plantar comida, plantar nada, eu fiz cair para vocês todas as manhãs o maná. Eu dei a vocês o pão, e durante os 40 anos os quais vocês andaram naquele deserto, nem as sandálias de vocês estragaram. Então somente agora eu peço que vocês lembrem isso aos vossos filhos, transmita isso aos vossos filhos todos os dias. É isso que Deus pediu. É isso que Deus ordenou, não é um pedido, é uma ordem. Deus ordenou isso, mas não para aqui. As responsabilidades minhas e suas como pais em transmitir o conhecimento sobre Deus. Deuteronômio capítulo 6, os versos de 1 a 9, vai lá na sua Bíblia, abre para nós lermos juntos, acompanharmos juntos. Diz o texto: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos
que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Fala aos teus filhos. Ensine aos teus filhos. Ensine aos teus filhos, Israel. Esta é a mesma palavra que nós temos hoje. É como se Deus estivesse repetindo tudo isso a mim. Ensine, Cláudio, aos teus filhos. Lembre-te de onde você estava e de onde eu te tirei. Lembre-te que eu te salvei com amor eterno. Lembra-te. E agora transmita isso aos teus filhos. A tua casa, faça-o saber o quão misericordioso e bondoso é o teu Deus, o Deus que te salvou, Cláudio. Mas faça também com que os teus filhos saibam, Cláudio, que o Deus misericordioso, amoroso e bondoso também é um Deus temível e terrível, que julga as gerações, para que haja nos teus filhos temor e tremor diante desse Deus. São as mesmas palavras. As mesmas palavras. Faça, Cláudio, conhecer os teus filhos, que em Cristo Jesus, naquela cruz, pagou pelos teus pecados. E o quanto custou para Cristo aquela morte. Ensine aos teus filhos. Ensine aos teus filhos, Cláudio, que a morte de Cristo na cruz não é para beneficiar o povo da terra em dar carro novo, em dar casa nova, em dar emprego, em dar uma roupa bonita, em dar uma sabedoria diferente para administrar bens materiais. Ensina, Cláudio, aos teus filhos que a morte de Cristo na cruz foi para tirá-los do inferno, foi para tirá-los das trevas eternas. É as mesmas palavras. Ele não muda. E aí fica uma pergunta: como será que eu estou gerindo isso com os meus filhos? Será que eu não estou cometendo o mesmo erro daquela geração de juízes? Queridos, nós precisamos aplicar essa palavra ao nosso tempo. Precisamos trazer esta palavra pregada, anunciada há muitos e muitos anos, 4.000, 5.000 anos atrás, e trazê-la para os nossos dias. E abraçarmos as nossas responsabilidades como pais de família. E eu quero fazer aqui mais uma pergunta nesta primeira questão. Como podemos culpar as redes televisivas pelas suas falhas, se nós mesmos estamos assistindo ao lixo que elas têm produzido diariamente? Como culpar a política brasileira pelo alto índice de corrupção, se nossas crianças aprendem desde cedo que não faz mal algum tirar vantagem do amiguinho ou em qualquer outro lugar que eles vão? Como poderemos ensinar a nossa geração de maneira correta?
Será que nós, pais dessa geração, estamos criando condições para que o nome de Jesus continue sendo visto com o respeito que merece pela próxima geração? Como esperar obediência de um povo que não conhece o Deus que deve ser conhecido? Amados irmãos, sem medo de dizer, há povos inteiros aí, igrejas, ou ajuntamento, melhor dizendo, inteiros, que se auto-intitulam cristãos, salvos, mas a postura, a forma de evangelho que eles pregam não está na Bíblia. E eles têm formado geração e geração destas pessoas enganadas, seguindo, andando dia após dia, enganados, achando que estão perto de Deus, mas eles não estão perto de Deus. Eles estão provocando Deus à ira. Há evangélicos no nosso país que não estão prestando culto a Deus, mas estão apenas levando madeira para acender a ira de Deus, porque lhes faltam o conhecimento da palavra de Deus. Alguém falhou nesse processo. Alguém deixou de fazer o que devia ser feito. Os nossos filhos precisam ouvir sobre o Deus verdadeiro. E quem mostra aos filhos o Deus verdadeiro, pelo menos filhos de crente, são os pais. São os pais. Então, o primeiro grande motivo para que uma geração não conheça Deus, para que uma geração vindoura não conheça Deus, é o motivo dos pais abandonarem as suas responsabilidades em ensinar os seus filhos sobre Deus. Segundo, se os pais falharam, há uma outra classe que falha também, com base nesse texto. O verso de número 10 diz o seguinte: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Deus a Israel. De cara, os pais falharam, porque é o núcleo pequeno, né? É o primeiro contato de Deus com os filhos, deve ser pelos pais. Os pais precisam apresentar. Então, nesse contexto, os pais falharam. Eles estão na hierarquia em primeiro lugar como responsáveis sobre isso. O segundo grupo que falhou é um segundo grupo tão importante, não mais importante que o primeiro, mas muito importante também. Os sacerdotes fugiram das suas responsabilidades espirituais com relação àquela geração de juízes. Isso é fato. Os pais não falaram, os pais não cumpriram com o papel e os sacerdotes também não cumpriram com o papel. Ao que tudo indica, os sacerdotes também não guardaram a aliança. Ao que parece, também não contaram sobre os feitos poderosos de Deus para aquela geração. Parece que após receber as bênçãos do Senhor, os sacerdotes de Israel relaxaram de tal forma que entraram no modo automático de viver. Está tudo bem, vencemos as batalhas, atravessamos o Jordão, Deus abriu o Jordão, à semelhança de como abriu o Mar Vermelho para Moisés, abriu agora também o Jordão para Josué. E isso mostra que Deus está aprovando a nossa vida, Deus está batendo palma para o nosso agir, então está tudo bem. E é nesses momentos que nós falhamos. E parece que os sacerdotes mantiveram um modo automático de viver. Os sacerdotes provavelmente se acostumaram com as coisas santas.
mas não se esforçaram para ensinar e para viver em santidade. Há aqui uma grande diferença. E há aqui também um perigo que ronda o coração do pastor, o coração do líder da igreja, que é o de se acostumar com as coisas santas, com as coisas sagradas, mas não viver em santidade. E esse é um perigo que todos nós enfrentamos. Parece que a geração anterior ao da crise do livro de Juízes foi uma geração egoísta e mesquinha quanto ao cuidado com a lei. Eles acharam que nós vencemos tudo que precisávamos vencer, estamos bem, esses meninos estão bem, vão crescer bem, vão comer do bom e do melhor. Aqui é um exemplo do pai que sofre muito na vida. Qual é a primeira coisa que ele pensa quando ele tem filho? Meu filho não vai passar pelo que eu passei. Não é assim que funciona? Eu vou dar ao meu filho o bom e do melhor, porque eu já sofri, ele não vai sofrer. Eu não acho que é errado que os pais lutem para dar o bom e o melhor para os vossos filhos. E de maneira nenhuma está errado. Mas isso não pode interferir no caráter, na formação do caráter dos filhos. Eles precisam saber o quanto custa e como é feito, como é adquirido todas aquelas coisas. E me parece que aquela geração de juízes, os sacerdotes, deixaram de mão, eles abandonaram. Parece que tinham o seguinte pensamento: se para eles estava tudo bem, pouco importava o que iria acontecer no futuro. Às vezes nós pensamos assim. Por que será que a igreja evangélica brasileira está nessa situação atual, gente? Crente, entre aspas, que vão a uma igreja evangélica, vão a um líder evangélico para tomar cusparada na cara. Por que vocês acham que isso está acontecendo? Evangélico que cruza os portais de uma igreja e entrega o carro que carrega a família atrás de bênção. Por que vocês acham que isso está acontecendo? Geração que está pagando R$1.000 até R$1.000 num sabonete ungido. Por que vocês acham que isso está acontecendo, amados? Geração que é capaz de pagar R$1.000 numa toalhinha ungida. Por que vocês acham que isso está acontecendo? É porque nós estamos cometendo o mesmo erro da geração de juízes. Será que os líderes que antecederam essa geração de evangélicos no Brasil fizeram um bom trabalho? Será que se desgastaram o suficiente para ensinar o que é de fato o Evangelho? E a pergunta agora chega até nós. Será que não temos agido de forma parecida com a geração anterior no livro de Juízes? Será que nós, pastores deste tempo, temos nos esforçado para pregar e viver segundo a palavra de Deus e aquilo que Deus espera de nós? Será que o texto de 1 Pedro, capítulo 5, os versos de 1 a 3, pode ser aplicado a nós, pastores dessa geração? Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 5, os versos de 1 a 3, e veja lá quais são as descrições de um pastor. Como é que um pastor deve se portar? Como é que um pastor deve pastorear? Olha só o que diz. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha
dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Aí ele vai dizer: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E agora vem as qualificações. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por sórdida ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Essas são as credenciais de um pastor. Será que os pastores têm tido estas credenciais? Será que os pastores estão pastoreando espontaneamente? Será que os pastores estão pastoreando sem ganância? Será que os pastores não estão querendo ser dominadores? Como será a próxima geração de crentes do Brasil? Porque essa geração de crentes aqui está bem complicada, né, gente? Bem complicada. Muito complicada. Será que elas têm valorizado os pastores que apresentam as qualificações descritas lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso número 2? Olha só o que Paulo vai dizer para Timóteo. Prega a palavra, insta na palavra, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Querido, será que os membros das igrejas estão valorizando esse tipo de pastor hoje em dia? Eu percebo que muitas vezes as igrejas vão escolher pastores diferentes dessa característica. Primeiro, se um pastor prega bem a palavra e prega só a palavra, às vezes o pessoal não gosta muito dele, não. Segundo, eu ouvi pessoas dizerem para mim que gosta de determinada igreja porque lá ele pode entrar e sair sem que ninguém veja ele. Ninguém me contou. Essa pessoa disse para mim. Eu gosto de ir em determinada igreja porque lá eu chego, eu entro e saio. Ninguém nem percebe que eu estive lá. Você sabe qual é o que é que esta pessoa estava querendo transmitir quando disse isso? Eu não quero ser pastoreado. Então, um pastor tipo 2 Timóteo 4:2 não serve para alguém assim. Gente, pastor que corrige, hoje em dia, sofre muito. Não só hoje, a vida inteira. Sofre muito mesmo. As igrejas não valorizam, não. Elas preferem os outros, que deixam a coisa andar mesmo, que vai no oba-oba mesmo. É esse tipo que funciona melhor. Um pastor que repreende, até processo está levando. Pastor que repreende, ele perde tudo os seus amigos. Então, assim, uma pergunta, amados. Lá na geração de Juízes, do livro de Juízes, os pais falharam e a tragédia chegou. Os sacerdotes falharam, a tragédia chegou. Na nossa geração, os pais estão falhando. Os pastores também. Qual vai ser o resultado? Coisa boa não será. Coisa boa não virá. Precisamos valorizar pais. Filhos, valorizem pais honestos que lutam na palavra e que transmitem a palavra a vocês, custe o que custar.
Ame os vossos pais que choram, que lamentam os vossos pecados, que corrigem vocês pelos pecados. Amem esses pais. Valorizem esses pais que verificam que tipo de canal você tem lá na televisão, que olha no seu celular, que tipo de coisa você tem visto. Ame esses pais, valorizem esses pais. O pai que sabe quem é o seu amiguinho da escola. O pai que não deixa você dormir na casa de qualquer um. O pai que todos os dias o convida para a oração. O pai que todos os dias cobra você sobre uma leitura devocional bíblica. O pai que se levanta de manhã no domingo e pega você pela mão, ou te chama para levantar da cama e coloca-o numa escola bíblica para aprender a palavra de Deus. O pai que no final do dia, no domingo, não importa o que está acontecendo, ele se levanta primeiro, toma o seu banho e cobra toda a família para ir para a igreja adorar a Deus, servir a Deus, ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Amem esses pais. Valorizem esses pais. Eles não querem o seu mal. Tudo o que eles estão fazendo é cumprindo o que a palavra de Deus exige e ordena que eles façam. Irmãos amados em Cristo, valorizem vossos pastores que pregam a palavra. Talvez eles não sejam tão eloquentes, talvez a retórica deles nem sejam as melhores, talvez eles nem tenham uma boa dicção. Muito provavelmente são pessoas que não conseguem fazer média, mas pregam a palavra, amam a palavra, vivem na palavra de Deus e não se afastam da palavra de Deus. Igreja, irmãos em Cristo, amem esses pastores. Amados irmãos em Cristo, dê glórias a Deus, salte de alegria quando o seu pastor o chama para uma conversa e olhando nos seus olhos, corrige você. Isso mostra que esse pastor te ama com um amor parecido ao amor que Cristo amou você. Porque muito mais fácil era ele deixar você se perder, dar menos trabalho do que ele agendar 10 encontros com você para te ensinar a palavra de Deus, para corrigir você. Ame esse pastor. Não se afaste dele, não. Não vai trocar de igreja, não vá para outro lugar, não. Ame esse cara. Amados irmãos em Cristo, amem os pastores que têm coragem, convicção teológica, bíblica, para repreendê-lo. E que o repreende biblicamente. Ame esse pastor, valorize esse pastor, porque ele não está fazendo isso para ser melhor do que ninguém, ele não está fazendo isso para te pisotear, ele não está fazendo isso para te humilhar, ele não está fazendo isso para ganhar status, ele só está cumprindo o que a palavra de Deus exige dele, para que a próxima geração não seja perdida. Amada igreja, irmãos em Cristo, ame os vossos pastores, aqueles que apresentam a doutrina, que amam a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus. Ande junto com esses caras. Não ande junto com aqueles que abrem mão da palavra de Deus. Dê preferência a quem ama a palavra de Deus. Terceiro, a geração de juízes chegou onde chegou porque, em primeiro lugar, os pais falharam, em segundo lugar, os sacerdotes falharam, e agora, em terceiro lugar, eles chegaram naquela condição. Por quê? Os versos 11 e 13, olha só o que diz. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais,
que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Verso 13: porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. O que é que acontece quando os pais falham, quando os pastores, os sacerdotes lá falharam, mas hoje os pais falham, os pastores falham, criam uma geração de pessoas que desconhecem o Deus verdadeiro. E com o desconhecimento do que é verdadeiro, leva as pessoas a adorarem o que é falso. Se você não conhece um verdadeiro, você vai adorar algo falso. Interessante. Eu vou usar-me, eu, Cláudio Ribeiro, como modelo dessa ilustração. Ok? Permitam-me fazer isso. Lá nos longínquos 2011, eu e a minha família fomos fazer uma viagem para o Paraná, e do Paraná nós fizemos uma viagem até o Paraguai. Terra lá do Samuca, né, Samuca? Mas é tranquilo, negócio tranquilo. E então nós não fomos na cidade do Samuel, que Samuel mora em Assunção. Nós fomos para Salto del Guairá. E ali eu fui comprar um tênis. Foi engraçado, mas agora não é engraçado, né? Fui comprar um tênis. E eu queria comprar um Nike. E era uma grana violenta, que aqui custava acho que R$600 ou R$700. E aí nós chegamos lá. Aí eu também nunca prestei atenção para conhecer o que era um Nike verdadeiro, e não. Nunca fui ligado nessas coisas. E aí então nós entramos naquela loja, e aí eu vi aquele tênis. Bonito, lindo aquele Nike. Falei, Deus amado, é esse que eu quero. Vou levar esse tênis. E já o vendedorzinho, já naquele sotaque no Guarani lá, né, já me mandando o tênisinho mesmo. Eu perguntei quanto custa. 90, era R$90, cara, o tênis. Falei, é meu. É meu um tênis isso aqui. E aí, nessa hora, eu olhei para a Eliane, e a Eliane já estava vermelha e dizendo para mim, vamos embora da loja. E eu, meu amor, o tênis está muito barato, é lindo esse tênis, eu vou levar esse tênis e não sei. E ela, sai da loja, vamos embora. E nisso o vendedor já ficando bravo com ela, porque ele ia perder a venda, ele estava vendo que ela estava tacando areia na venda. Moral da história, gente, vamos terminar esse negócio. Eu, muito contrariado, saí da loja acompanhando a minha sábia esposa, e quando nós chegamos fora da loja, ela disse, você não viu que aquele tênis é um falso, mas mais falso do que o falso? Eu disse, eu não vi. Ela falou, o tênis não estava nem escrito Nike, estava escrito Mike. E de fato, se eu calço aquele trem, e na época eu trabalhava, o pessoal que me conhece, eu trabalhava lá na Seva, né? Uma sala com muita gente, cara, talvez 100 pessoas juntos. Se eu apareço com aquele tênis lá, eu não iria trabalhar. O povo ia tirar muito sarro de mim. Então, dentro disso, quando você não conhece o verdadeiro, fatalmente você vai pegar o falso. E é o que aconteceu aqui em Juízes. O Deus verdadeiro não foi anunciado. O Deus verdadeiro não foi mostrado. E agora o que é que nós temos aqui? Uma geração que adora o falso. Uma turma que não conheceu o Nike de verdade e que estavam calçados em Mikes. Triste. Então eu vou perguntar aqui, como poderia uma nova geração conhecer algo que não ouviram falar? Como poderia a nova geração viver algo que não viram seus pais e líderes vivendo? Como poderiam evitar o caminho errado se não conheciam o caminho correto? Não tem jeito. Baal e Astarote foram colocados em primeiro plano como objeto de adoração naquela geração, porque eles não conheciam o Deus verdadeiro.
Por pouco eu estaria com esse tênis até hoje vindo na igreja. Quantas vezes temos ouvido evangélicos dizendo que não importa a placa da igreja, o que importa é a pessoa estar indo a uma igreja. Não importa a placa da igreja, o que importa é eu estar me sentindo bem. Não importa o que é pregado, o que importa é que o meu coração está em paz. Quem já ouviu isso? Eu ouço isso várias vezes, muitas vezes. E isso é exatamente a postura que os pais e líderes tomaram naquela ocasião do livro de Juízes. Agora eu pergunto a você, se o nosso coração está muito em paz, é sinal de que Deus está conosco em tudo? O próprio Deus faz um alerta. Enganoso é o coração do homem. Corrupto, desesperadamente corrupto é o nosso coração. Às vezes a paz no nosso coração, ela só está lá porque nós abrimos mão de andar com Deus. Sabia? Tem gente que mergulha no pecado para ter paz. Porque antes ele olhava para a palavra de Deus e estava sendo confrontado dia após dia pela palavra de Deus. E não havia paz no seu coração. Então ele abre mão. Não é porque falam o nome de Deus num lugar que Deus está representado de forma correta naquele lugar. Os Baalins eram tidos como deuses. Mas que tipo de deuses eles eram? Eram deuses falsos. E não é porque uma instituição recebe o nome de igreja que ela é realmente uma igreja. É necessário que nós, pais e líderes, tenhamos condições de instruir nossos filhos sobre o certo e o errado. Cuidado, nem todos aqueles que recebem pelos homens o título de Deus, realmente é Deus. Tem gente adorando demônios, achando que é Deus. Talvez a maior mentira que Satanás tem propagado na atualidade é a expressão: todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira terrível. A religião errada pode matar tanto quanto a falta dela. A adoração ao ser errado pode condenar tanto quanto a falta de adoração. Os pais e líderes, clamo a vocês, meus irmãos, na palavra do Senhor, que não tenhamos preguiça de ensinar o que é correto, que não tenhamos medo de viver de forma correta. Lembremos-nos de que palavras podem até motivar pessoas, mas o exemplo arrasta pessoas. Imagine se o apóstolo Paulo tivesse ficado calado e aceitasse passivamente o que estava sendo pregado aos Gálatas. Capítulo 1, versos 6 e 7 de Gálatas diz assim, olha: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Imagine se Paulo tivesse ficado quieto. Uma igreja inteira perdida. É por isso que vocês precisam amar os pastores de vocês, que lutam, batalham, sofrem para manter a verdadeira palavra de Deus sendo pregada. Custe o que custar. Paulo não apenas dizia para fazer. O apóstolo Paulo não apenas ensinava por palavras. O apóstolo Paulo ensinava pelo exemplo. 1 Coríntios, capítulo 11, o verso número 1, olha só o que ele vai dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quando Paulo encoraja Timóteo, ele não apenas o faz dizendo para Timóteo seguir
o que os outros falaram, mas que seguisse aquilo que dele ouviu. 2 Timóteo, capítulo 2, os versos 1 e 2. Olha só o que Paulo diz lá. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O exemplo. Precisamos lutar para deixarmos exemplos. Temos ensinado a nossa geração sobre quem Deus realmente é? Como é que nós ensinamos a nossa geração? Como é que os avós têm ensinado os netos sobre Deus? Como é que os pais têm ensinado os filhos sobre Deus nessa geração? Como é que os pastores têm ensinado as igrejas sobre Deus nesta geração? O que é Jesus Cristo para as igrejas nesta geração? Há várias igrejas que Jesus Cristo não passa de um curandeiro. Há várias igrejas que Jesus Cristo não passa de um produtor de mega-sena, ou seja, de fábrica de milionários. A igreja que Jesus Cristo não passa de um CEO que arranja emprego para todo mundo. Há igrejas que Jesus não passa de um santo casamenteiro que arranja casamento para todo mundo. Isso não é o evangelho de Cristo. E eu quero concluir aqui essa nossa conversa. Depois de perceber que lá no livro de Juízes, os pais fugiram da responsabilidade e falharam, os sacerdotes, os líderes fugiram da responsabilidade e falharam, e que por conta desta fuga de responsabilidade, os filhos, uma geração inteira, não conheceram o que era verdadeiro e abraçaram o que era falso. Estamos às vias de chegar ao anticristo. E como é que os cristãos vão conseguir discernir se ele é ou não o anticristo? Que tipo de geração tem sido a nossa geração? Será que estamos entregando aos mais novos um legado digno de exaltar o nome do Senhor? Será que nossos filhos estão adorando o Deus único e verdadeiro? Será que nossos filhos têm conhecimento do Jesus bíblico ou do Jesus do marketing? Qual é o Jesus que os nossos filhos conhecem? Será que nossos filhos têm dado a Deus o devido respeito ou têm tratado Deus como um ser comum? Porque hoje há muitos crentes que estão nessa, gente. Deus é um ser comum. Não precisa ser temido, porque Deus é amor. Não precisa ser respeitado, porque Deus é misericordioso. E aí leva uma vida de qualquer jeito. Mas Deus não é assim. Que tipo de culto nossa geração tem prestado a Deus? Um culto verdadeiro e aceitável ou um culto humanista que agrada apenas às pessoas? Precisamos entender que as responsabilidades humanas não passarão impunes. É real isso. Deus é um Deus misericordioso, amoroso, mas também é um Deus justo. Precisamos entender que há consequências graves ao abandonarmos a presença de Deus. E isso precisa ser ensinado, isso precisa ser pregado. Essa semana próxima aqui nas nossas devocionais, muito provavelmente vocês vão se encontrar com as devocionais pesadas, né? Duras. A igreja aí, eu já vou logo prevenindo vocês. De manhãzinha chega para vocês aí, o Dave manda lá devocional. As dessas semanas, a semana aí vai ser bem puxada. Falamos lá 7 dias sobre pecado. Então eu já adianto que não é brincadeira. Mas nós precisamos falar disso. Não tem jeito. Não tem jeito, nós precisamos falar sobre o pecado, porque o pecado ele mata. O pecado ele destrói. E nós precisamos falar disso.
O pecado é que nos tira da presença de Deus. O pecado é que nos faz abandonar o Deus verdadeiro e abraçar o falso. Abandonar a presença de Deus significa trazer sobre nós a tragédia da idolatria. Essa é a primeira tragédia que acontece. Deixar o Deus verdadeiro significa ficar vulnerável aos falsos deuses. Aqui no livro de Juízes, capítulo 2, o verso de número 12, diz isso. Mostra exatamente isso. Abandonar a presença de Deus significa atrair sobre nós a ira de Deus. Juízes 2, os versos 13 e 14, olha só o que diz. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Abandonar a presença de Deus significa perder a proteção e o socorro de Deus. Juízes, capítulo 2, o verso de número 15. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Sair da presença de Deus traz todas essas dores para nós. E agora eu quero dar um encorajamento a você, pai, a nós, líderes. Não importa o quão criticado você tem sido por renunciar aos princípios, por não renunciar aos princípios bíblicos lá na sua casa. Não importa, vão criticar você mesmo. Mas não ligue para isso. Mas não renuncie aos princípios bíblicos. Seja bíblico o tempo todo. Não importa o quão criticado você tem sido por não renunciar os seus princípios bíblicos no seu trabalho, na escola que você estuda, no círculo de amigos e até de familiares. Não desanime. Deixa criticar. Deixa falarem. Levante a cabeça e olhe para o céu e agradeça a Deus. E siga firme. Lembre-se, você tem a grandiosa missão de transmitir à nova geração o conhecimento e reconhecimento sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho verdadeiro. Temos a missão gloriosa de transparecermos aos que nos observam as características de Cristo sendo formadas em nós. Então não desanime. Vão falar mal de você mesmo, vão criticar você, vão chamar você de tonto, vão chamar você de uma série de coisas. Mas não tem problema. Vão chamar você, pai, de retrógrado. Não tem problema. Não importa. Fique tranquilo. Pastores que pregam a palavra vão falar mal de você. Vão dizer que você é bobo. Porque talvez a sua igreja não cresça na mesma velocidade que algumas outras cresçam. Vão falar que você é difícil de ser ouvido. Tudo bem. Seja bíblico, mantenha-se firme na palavra de Deus. Devemos lutar através do poder do Espírito Santo para formar na nova geração de crentes conhecedores do verdadeiro Evangelho. Não é só vir aqui e vomitar algumas lições que vão facilitar a sua vida terrena. A vida dos crentes precisa ser guiada para o céu. Na terra vocês sabem viver. Não desanime, estamos numa caminhada e esta caminhada não é para um lugar sem valor. Nossa caminhada é para o céu. Por isso, nenhuma dificuldade que venhamos a enfrentar na terra deverá nos fazer desistir desta caminhada. Não importa o que aconteça. Viva na palavra. Pregue a palavra aos seus filhos. Ensine os seus filhos. Ame a palavra de Deus. O que nos aguarda é imensuravelmente maior do que qualquer coisa ou prazer que tenhamos sentido ou venhamos sentir nas coisas terrenas. Nós seremos levados a um lugar
espetacular, a uma vida espetacular. Por isso vale a pena começarmos a viver de modo digno já aqui na terra. Ouvi certa vez um pastor dizer que há muitos crentes que vão estranhar muito a vida lá no céu. Eles vão se sentir como um peixe fora d'água lá no céu. Porque eles viveram tão longe das coisas parecidas com o céu aqui na terra, que o céu não será um lugar bom para eles. Coisa louca isso, né? Então nós precisamos nos acostumar a andar com Deus já nesse tempo, porque temos responsabilidades. E eu conclamo aos irmãos, lutemos juntos para deixarmos um legado bíblico aos nossos jovens. Amados irmãos da Igreja Batista da Paz, queridos irmãos, os quais eu amo muito, peço a vocês, pais, não abram mão de ensinar os vossos filhos a coisa certa. Palavra de Deus. Se esforce na palavra de Deus, estude a palavra de Deus, abrace a palavra de Deus. Ensine aos vossos filhos o tempo todo. Se você não tem um conselho bom, bíblico para dar, feche a boca. Não dê um conselho mau. Se você vai dar um conselho e esse conselho estiver fora da palavra de Deus, não dê. Ainda que você pense, mas isso vai fazer com que ele fique bem, vai fazer com que ele ganhe dinheiro, vai fazer com que ele tenha sucesso. Não dê esse maldito conselho. Se ele for contra a palavra de Deus, não dê. Porque não importa o quanto seu filho ganhe na terra, o que importa é o que ele tem no céu. Vamos combinar isso, amados? Agora, irmãos e queridos irmãos desta igreja, a qual eu pastoreio junto com o pastor Ronaldo, não fiquem bravos comigo e com o pastor Ronaldo quando nós tivermos que os corrigir. Alegrem-se nisso. Se não for bíblico, aí podem ficar bravos com nós. Fiquem mesmo. Mas se nós os corrigirmos biblicamente, agradeçam a Deus. Agradeçam a Deus. Orem pelas nossas vidas, porque não tem sido fácil pregar a palavra de Deus nesse tempo. E eu peço a vocês encarecidamente, valorizem os pastores que pregam a palavra de Deus. Cuidado com os que apenas falam bonito. Tenham cuidado, porque é muito fácil para eles vos enganar. E por fim, lutemos juntos, queridos. Vamos lutar juntos para deixarmos a esta geração vindoura um legado bíblico, um legado do Deus verdadeiro. Que esta igreja aqui, os próximos, os nossos filhos, os nossos netos, possam dizer, olha, nós aprendemos a palavra de Deus. E nós vamos ensinar a palavra de Deus. Você sabe que a gente só pode dizer que conquistamos algum sucesso na vida espiritual da nossa família quando a nossa terceira geração testemunha do amor de Deus de maneira bíblica. Significa que a gente acertou alguma coisa. Eu, como pai, estou engatinhando ainda nisso. Mas uma coisa, eu me comprometo em lutar para ensinar cada vez mais a palavra de Deus. E eu convido vocês a fazerem a mesma coisa. Porque se nós falharmos, a geração futura vai ser comprometida. Vai ser comprometida. Vamos juntos, igreja? Vamos lutar? Vamos lutar para não deixar um legado ruim para os nossos filhos, netos? Não vamos delegar, não. A responsabilidade é nossa. Como pai, pastores,
Vamos abraçar isso e vamos transmitir a palavra de Deus. Amém? Oremos. Senhor, Tu és o nosso Deus, és aquele que conhece todas as coisas, sabe quem nós somos, conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Tua palavra nos ensina que antes mesmo que as palavras venham à nossa boca, o Senhor já as conhece por inteiro. A tua palavra nos ensina que não há para onde fugirmos da tua presença, do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. E então, nesta noite, Senhor, nós queremos pedir-te que nos ajude a termos uma postura, Senhor, que agrade ao Senhor. Nos ajuda, Deus, com base no que aprendemos na tua palavra hoje, no livro de Juízes, a termos como exemplo aqueles irmãos que erraram lá no passado, para que nós possamos fazer de maneira correta agora na nossa geração, no nosso tempo. Que o poder do Espírito Santo nos ajude. Que o Senhor, pelo poder do Espírito Santo em cada um de nós, nos guie, nos oriente, nos fortaleça para servirmos ao Senhor de maneira que o agrade. E que nós, Senhor, não tenhamos medo de te servir e de andar nos teus caminhos. Que o teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade. Que o Espírito Santo nos ilumine para compreendermos o teu evangelho claramente. E que ele também nos capacite a transmitirmos o teu evangelho claramente aos que nos ouvem. E que a nossa vida sejam vidas que espelham e espalham a glória de Deus onde quer que estejamos. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Deixa eu dar um recado aqui aos irmãos e já termino. Terça-feira, às 18h30, tem um curso sendo dado aqui de teclado, gente. Vocês, tem o Lucas, que está oferecendo esse curso, e é uma boa oportunidade. Então a igreja fique sabendo que toda terça-feira, das 18h30 às 19h30, tem aula de teclado aqui. Se você quer estudar teclado, tenha vontade, tenha o desejo de aprender, procure o nosso irmão Lucas. Ele vai atender você e vai te orientar. E é algo que Deus tocou o coração dele e ele tem disponibilizado para a igreja. E para quem não é também da igreja, pode procurar o Lucas, que ele vai dar uma aula para você. Tenho certeza que ele fará isso também. Então, os irmãos da igreja, os que não são, procure o irmão Lucas, que ele está aí à disposição, servindo a Deus com o dom que Deus deu a ele. Amém? Quarta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso culto de oração. Aprendemos um pouquinho da palavra de Deus, 15 minutos de exposição de provérbios e depois oramos. Venha para cá, esteja conosco. Sábado, reunião de jovens, geralmente às 19 horas, 19h30. Estejam juntos aí, os jovens. Caminhem juntos aí, o pastor Gustavo está coordenando, cuidando desses jovens aí. Então estejam juntos, jovens.